Um errozinho desses bestas na vida que todo mundo comete e a gente só percebe. Eu até imaginei porque foi o erro, né? Quando você for olhar a expressão aqui, acho que foi meio apelativo no sentido de estar usando essa identidade, né? Que a expressão começava com menos, né? No meio do caminho eu troquei o menos por mais, sem nenhuma justificativa para fazer essa troca, né? Aí, claro que se isso aqui for menos, eu não posso fazer essa simplificação que eu fiz aqui, né? Você pode pôr em evidência, mas isso aqui vai ficar menos. Como é menos, eu não posso dizer que isso é 1, né? A minha expressão vai para zero porque continua sendo limitada. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é uma função limitada, porque o cosseno é limitado por 1, né? O seno é limitado por 1 também. Aqui no máximo seria 2. E aqui no máximo seria 1 multiplicado por... Isso aqui vai estar um número limitado. Limitado multiplicado por 0 vai dar 0 do mesmo jeito. Só que o resultado aqui está errado, né? Porque isso aqui não é um sinal positivo, é para ser um sinal negativo, né? Eu vou até alertar aqui para poder... É a nossa correção, e isso aqui estaria errado, né? Bom, a conclusão dá a mesma, felizmente. Apenas nós erramos nas contas, né? Agora, existe outra forma de você estar concluindo essa conta também, né? A conta até aqui, trocando esse mais por menos, ela estaria certa, né? Esse limite, a rigor, daria igual... Eu vou estar escrevendo aqui para depois continuar, né? Daria igual ao limite, quando R tende para 0, né? Aí aqui eu vou ficar com R em cima, multiplicando cosseno ao cubo de θ, né? Menos cosseno vezes seno ao quadrado de θ. Eu podia estar botando cosseno em evidência, mas deixa assim mesmo. Cosseno de θ vezes seno ao quadrado de θ, né? Dividido por, eu já, embaixo, a simplificação pode ser feita, né? Eu deixo assim mesmo, né? Dividido por 1, né? Peguei daquela metade, eu vou colocar aqui como sendo ao cubo, e embaixo depois eu faço a simplificação. Aqui fica R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Pronto, agora eu posso continuar daqui, né? Aí essa expressão dá igual, isso aqui dá 1, tudo bem? Esse ao cubo cancela com R ao quadrado. Aí vai ficar limite, quando o R tende a 0, de em cima R, cosseno ao cubo, aliás, não tem essa coisa, fica só isso, cosseno ao cubo de θ, menos cosseno ao quadrado, não, cosseno de θ, seno ao quadrado de θ. Na verdade, a conta que eu estou fazendo não seria essa que eu estou querendo, né? Porque aqui, claro, eu vou concluir do mesmo jeito. O R vai para 0, a outra parte é limitada. Uma forma que você pode estar fazendo direto é que essa expressão, desde o início, quando eu fiz a conta lá, é o limite. Deixa eu escrever aqui novamente. Em cima ficou R ao cubo, né? Aí ficou aqui cosseno ao cubo de θ, vezes menos cosseno vezes seno ao quadrado de θ, né? Dividido por R ao quadrado. Vou botar só R ao quadrado, que o outro dá 1, né? Deixa só o R ao quadrado, quando o R tende para 0. Uma coisa que você pode fazer uso é que você pode estar imaginando nesse lado de direito o θ como sendo um valor fixo. Claro que ele vai estar mudando, mas para efeito de conta, você imagina que ele é fixo, em cima ficou uma função. Se ele é fixo, seria uma constante multiplicando R ao quadrado. R ao quadrado não, R ao cubo, já estou... Claro que eu posso fazer as simplificações. Se o que acontecer, ficar uma expressão complicada, aqui eu posso estar usando o L'Hopital, porque é uma função da variável R, função de uma variável, aqui é uma função da variável R. Posso estar usando o L'Hopital quantas vezes quiser, né? Limite quando R tende para 0, deriva em cima, dá 3R ao quadrado, repito a mesma expressão do seno e cosseno, que eu não vou, mas é melhor aí, né? Para não dar margem a cosseno de θ, seno ao quadrado de θ. E embaixo ficou o derivo, dá 2R, né? O L'Hopital é uma conta que a gente aprendeu que pode estar utilizando quando o limite dá 0 sobre 0, que é o caso aqui, né?
Eu calculo novamente, derivo em cima, dá 6R vezes cosseno ao quadrado de θ, menos cosseno de θ, cosseno ao cubo, né? Cosseno de θ vezes seno ao quadrado de θ, dividido, deriva embaixo, em relação a R, fica 2, né? Esse 2 cancela, aqui dá 3, né? E ficou a mesma expressão que a gente tinha antes. Esse limite, quando você for imaginar, ele dá igual a quem? Fica R tendendo para zero e uma coisa limitada, né? Tem um argumento, o limite dá zero, né? Teve um exemplo que nós abordamos também, que acho que foi um último, vou voltar para ele, que acho que ele fica até mais adequado para ser a página 5, deixa eu ver onde é que está a página 6. Foi um exemplo que nós fizemos, acho que foi logo posterior a esse. Quando o papel desaparece aqui, parece que desaparece, não está aqui, né? E foi um exemplo que, basicamente, nós fizemos um truque que parece ter caído do céu, né? Esse exemplo 5, deixa eu ver se eu ajusto aqui para vocês enxergarem melhor. O exemplo 5. O limite quando x tende a 1, quando o y tende a menos 2, dá essa expressão meio feia aqui, né? Para você fazer essa conta para chegar aqui, muitas vezes pode ser aparentemente complicado, mas você poderia simplesmente substituir. A substituição em coordenadas polares seria essa. Vai substituir em x, onde for o valor aqui, em y, quando for. Cara, vai dar uma expressão extremamente longa, chata para calcular, porque você não fez essa simplificação. Mas, embora dê uma expressão chata e longa, você, quando for fazer o limite, você vai fazer o limite só em R, né? Quando você substituir as coordenadas polares. Aí você vai tentar substituir direto o valor do R quando se aproxima de zero, para ver se existe o limite. Você verifica que dá zero sobre zero. Como dá zero sobre zero, eu posso repetir a conta do mesmo jeito derivando. Que é o caso que tem aqui, né? Aqui ficou R, vamos fazer essa substituição. Aqui dá R ao quadrado, aqui vai dar R ao quadrado da mesma coisa, fica essa expressão. Aqui não precisa nem derivar, porque essa simplificação resolveu direto. Mas se você está com dificuldade de substituir, faz a conta diretamente, claro, tu vai pegar esse sistema, dá uma conta grande, fica enorme, mas você consegue, aplicando no L'Hopital, está simplificando e chegando a obter o resultado final, né? E um outro limite que a gente demonstrava a não existência, mas eu não estou lembrado qual é. Vamos para as situações do livro, que a gente vai ver situações mais diversas. Eu só queria observar esse erro, porque esse erro, inclusive, está no vídeo, né? Eu vou ter que ir lá no vídeo fazer uma observação depois, porque aquele vídeo qualquer pessoa vai estar vendo depois e fica chato. Eventualmente está sendo induzido ou tendo dificuldade de interpretar, porque tem um erro lá, efetivamente. Bom, eu vou abrir o livro aqui só para que a gente possa... Aliás, já está aberto, né? Não, estou com a listinha aqui em mão, acho que ela está aqui, né? Mas se vocês tiverem algum, eventualmente, que gostaria que a gente comece a falar sobre ele, pode dizer aí que a gente comece imediatamente a tentar dar luz para essa questão, para essas questões, né? Deixa eu separar aqui a lista de exercícios, só para que a gente possa... Exercício não era... eu estou sem a câmera, né? Essa câmera está dando para enxergar legal, às vezes acho que fica meio embaçado, depende da claridade, sim, né? professor. Bom, foram esses. Tá boa a imagem. Oi? Tá boa? Então tá ótimo. Bom, na seção 14.2, eu falei dessas páginas, vamos, digamos, o 1, 5, vamos ser salteado, né? Se quiser começar pelos 5, no livro tem os ímpios, pode começar pelos pares, né? A resposta vem dos ímpios, 6, o 6 e o 14. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum aí, pode falar que a gente já começa por ele, né? Vamos lá, o 6 e o 14. Calcular esse limite quando o x e y tendem para 0, 0. Observe que cai naquela situação da quarta propriedade. Não sei se vocês andaram vendo o vídeo, mas eu estou até com a propriedade aqui ainda, né?
Tá bem aqui, né? Ah, eu tenho que mostrar a câmera, né? Eu esqueço. Quarta propriedade. Não, aqui eu estou fazendo uma aplicação dela. Na página 7. Então, as propriedades do limite, né? Que chegou a estar destacando, né? Eu posso, quando está procurando folha toda vez e me atrapalhando aqui por causa da ordem, essa quarta propriedade, né? Quando a função for uma composição de uma função do cálculo 1, que é contínua lá no ponto onde dá o limite, e esse limite existe, então o limite da função composta, a função composta é o h composto com a função da variável x e y. Né? Eu calculo o limite simplesmente passando o limite para dentro da função h, né? Calculo o limite da expressão dele, que é o que acontece com esse exemplo aqui, né? Se você for observar, o cosseno é uma função contínua, né? Como é uma função contínua, se o limite existir aqui, o limite fica igual ao cosseno do limite. Eu posso passar o limite para dentro do cosseno. Né? Ou seja, esse limite aí que eu quero calcular, ele é igual, eu vou escrever, estou na câmera agora, x ao quadrado mais y ao cubo, x mais y mais 1, né? O limite é esse que ele está pedindo, né? Deixa eu botar a caneta vermelha, que eu tenho impressão que foi melhor. O limite quando x, agora eu esqueci, x e y tende a zero, né? X tende a zero, do cosseno, eu tenho parênteses para ficar mais... Aqui tem o mesmo problema do quadro, ele está escrevendo, quando fica na frente, vocês não vêem, aqui é a mão. X ao quadrado mais y ao cubo, é isso mesmo, x ao quadrado mais y ao cubo, vezes x mais y mais 1. Esse limite é a mesma coisa de você escrever o cosseno, agora passa o limite para dentro, né? Usando aquela propriedade da função cosseno ser contínua, né? Quando x tende a zero e o y tende para zero, da função x ao quadrado mais y ao cubo, dividido por x mais y mais 1. Esse limite dá para a gente calcular direto, né? É um limite que calcula por substituição. Em cima é um polinômio, embaixo é um polinômio. Se não ficar em determinação, o limite se calcula direto. Né? E como isso não é indeterminação, o limite do numerador, quando x tende para zero e y para zero, esse limite dá zero, né? O limite do quociente é o quociente dos limites. A gente aprendeu isso, desde que o denominador não se anula. O denominador não se anula, vai para 1, né? Isso fica igual ao cosseno de zero, cosseno do número zero, que é igual a 1, né? Cosseno de zero igual a 1. Pronto, esse limite é igual a 1. Uma questão dessa em prova seria boa ou seria ruim? Depende, né? Qual foi o outro que nós... Tá boa, né? Então, vamos atrás das questões, ainda deixar as boas só para a prova, né? A nossa listinha está aqui ainda. Diga. Volta um pouquinho só para eu terminar de copiar alguma parte, por favor. Desculpa. tem que esquecer desse detalhe, né? Mas está gravando de qualquer forma, né? Esqueci que estava gravando, né? Essa gravação eu não vou publicar em canto nenhum, vai ficar lá disponível. Quem quiser acessar, na hora é só ir acessar que ele se encontra, né? Quem eventualmente quiser complementar, né? Quando terminar, você diz, viu? Pronto, professor, já copiei já. Obrigado. Outra que eu falei foi a 14, né? Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado. Deixa eu pegar uma folha mais, vou pedir minha folha para... Eu tinha um monte de rascunho de prova, vocês escrevem de um lado e o outro lado em branco. Nunca pensei que fosse usar tudo aquilo na minha vida, né? Hoje em dia está fazendo falta. X ao quadrado menos y. Deixa eu começar escrevendo aqui, que nem sempre limite, quando x tende a 1 e y tende a 1, de x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por x menos y, né? A questão 14, né? Acho que é isso, né?
Exatamente. Aí, se você for tentar usar a propriedade do limite do quociente ao quociente do limite, você termina sem poder aplicar a propriedade, porque essa propriedade só se aplica quando o denominador não se anula, e no caso aqui se anula, né? Observe que eu só calculo o limite em pontos de fronteira ou em pontos do domínio, né? Não posso calcular em ponto que está no exterior do conjunto. Esse ponto está no domínio, que o domínio é tudo o plano com exceção da reta x igual a y, que é a fronteira do conjunto, né? Esse ponto aqui está na fronteira, né? Então eu posso calcular, né? Esse limite, a rigor, aí você tem que... É uma situação de você dividir polinômio, né? Uns truques parecidos com o que acontecia lá no curso de cálculo 1, que no caso aqui também continua se ocorrendo, né? Se você observar as regras de produto notáveis, isso que tem no numerador é a mesma coisa de x mais y, né? A mais b vezes a menos b, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Essa expressão a rigor é essa. O que tem denominador cancela com o numerador, vai ficar igual o limite, só sobrou x mais y, né? Quando x tende a 1 e y tende a 1. Né? Essa função é contínua, porque é um polinômio, calcular o limite é substituir direto. Foi parte do vídeo que eu mandei para vocês. Né? Dá 1 mais 1, 2. Né? Esse é o valor do limite. Tem alguma outra, ou vamos pular por bloco mais para frente, varrer uma do próximo bloco, qualquer coisa, a gente vai indo e depois vai voltando, né? Só para poder a gente fazer a varredura de diversas questões. Se tiver alguma aqui nesse bloco que vocês estejam curiosos para poder saber, pode falar que a gente trata sobre ela. Se não, a gente vai, depois vem. Geralmente as que você fica mais acabrunhado, né? Não sei se essa expressão vocês conhecem, ficam mais inibidos, né? Quando eu vejo muito tempo, digo, vixe, Maria, o negócio desse da prova, eu corria da prova logo. Você fica eventualmente curioso para poder ver, né? Essa 17 aqui parece ser uma também, com a cara meio esquisita, mas às vezes é só olhar para ela com cautela que você consegue resolver, né? Lembre-se que aqui tem raiz de x menos raiz de y. O x ao quadrado é a mesma coisa de raiz de x ao quadrado, né? E aqui é raiz de y ao quadrado. Se tentar olhar com essa ótica, talvez você consiga desmembrar. Vamos fazer esse 17, antes de passar no próximo bloco? Esse 17, observe que eu estou numa mesma situação que você não pode substituir direto. Por quê? Quando você vai substituir, vai estar dividindo por zero. Se em cima desse diferente de zero, qualquer coisa diferente de zero dividido por zero é mais ou menos infinito, você já concluiria que esse limite não existe, né? Mas como em cima também dá zero, né? Quando você substitui x e y por zero, zero sobre zero é indeterminação. Então eu preciso fazer algum truque para simplificar essa expressão aqui, né? Eu vou escrever logo no papel, só para poder, quando eu não ficar fazendo vai e vem, e depois eu passo a tela para vocês já com ele escrito, né? Menos 2 raiz de y, né? Dividido por raiz de x, menos raiz de y, né? Limite, quando x tende a zero e o y tende a zero também. Bom, vamos passar para lá, que agora não tem que estar voltando no livro, né? Essa função que a gente está querendo calcular o limite. Deixa eu aproveitar o espaço maior do papel, escrevendo aqui em cima, né? Eu vou botar esse raiz de x como sendo raiz de x ao quadrado, né? Aqui ficou o limite. Então, para evitar toda vez estar escrevendo isso, vou chamar isso de estrela. Sempre que você vê estrela, estrela significa isso. X tendo para zero, y tendo para zero. Só para poder não estar escrevendo toda vez isso, que é chato, né? Mesmo fazendo prova, se você quiser usar esse artifício, use, para deixar claro o que é que significa, né? Para a gente não estar... Porque se deixar sem nada, não fica explícito. Eu estou dizendo que aquilo significa isso aqui, né? Só para você escrever menos. Né? Aí eu vou escrever o x como sendo raiz de x ao quadrado, né? Que dá no mesmo. E o y vou escrever como raiz de y ao quadrado. Aí aqui agora os termos estão faltando é mais 2 raiz de x e menos 2 raiz de y. Né? Aí aqui eu vou escrever, o denominador é raiz de x menos raiz de y. Né?
Aí, dando continuidade aqui embaixo, dá o limite, vou botar o estrelinha aqui para escrever menos, vamos reescrever a expressão. Isso aqui é produto notável, né? A menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do primeiro é o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo, né? Esse termo aqui eu coloco mais duas vezes, que aparece em ambos os termos, vou botar esqueci de botar o 2, vou botar aqui em cima, eu falei, esqueci de botar, espero que vocês não atrapalhem muito, né? Bota um 2 aqui embaixo, eu estou tentando botar uma setinha e dizer que tem um 2 aqui, né? E agora a raiz, na próxima escrita, eu represento isso, menos raiz de y, né? E embaixo ficou raiz de x menos raiz de y, né? Repetindo aqui novamente, dá igual ao limite, x tende a zero, y tende a zero. Aí, vou agora colocar esse raiz de x mais y que tem nesse termo e tem nesse outro termo em evidência, né? Eu vou colocar aqui raiz de x mais raiz de y, entre parênteses, multiplica esse termo daqui, que é raiz de x. Foi uma coisa que eu queria botar em evidência depois, né? Como é que eu faço? Eu vou botar o menos aqui, né? Coloquei esse termo que tem nesse fator, porque aqui eu esqueci de botar o parênteses, né? Você tem que ter cuidado com o parênteses. A mais B vezes A menos B, né? Aí eu estou escrevendo o termo que tem A menos B e A menos B nos dois. Agora eu vou escrever o raiz de x, o que está aqui, mais raiz de y, e o menos 2, que é o que... Aliás, o mais 2, que é o termo que aparece ali, né? Essa expressão do numerador que eu escrevi aqui, essa mesma tem em cima, né? Raiz de x menos raiz de y, vezes raiz de x mais raiz de y. Raiz de x menos raiz de y, vezes raiz de x mais raiz de y. Agora eu vou fazer a distribuição com 2, né? Raiz de x menos raiz de y vezes 2. Raiz de x menos raiz de y vezes 2, que é o que tem aqui, né? Embaixo eu escrevo o raiz de x menos o raiz de y. Como eu estou multiplicando, se eu estivesse somando, não podia cancelar, não. Só posso cancelar quando eu estou multiplicando, né? Aí, lembrar que esse sinal de igualdade está aqui, está meio feio aqui. Eu às vezes preciso que a orelha seja puxada para escrever direitinho, né? Aí eu posso cancelar esse termo daqui de baixo com esse, né? Só posso cancelar porque eu estou multiplicando aqui, viu? É um erro que muitas vezes a gente vê em prova e tem que ter cuidado, né? Agora o limite ficou dessa expressão aqui, né? X tende para zero e y tende para zero. Só sobrou essa expressão no numerador, que é raiz de x mais raiz de y mais 2, né? Quanto é que dá isso? Como o meu x tende para zero e o y tende para zero, fica 0 mais 0 dá igual a 2. Terminou a questão, né? Desculpe, eu estou escrevendo e vocês puxam minha orelha quando eu estiver fazendo isso, né? Eu sei que o papel, às vezes, tem um certo delay do que eu estou escrevendo, até o que chega a aparecer aí, mas eu tenho que estar falando em cima do que eu estou escrevendo, né? Bom, se você observar uma questão aparentemente chata, depois eu volto para você copiar, se estiver copiando. É uma expressão com muito termo, mas, às vezes, o que tem por trás são truques de contas para poder você estar ajustando a expressão, né? Só repetindo, nós partimos daqui, né? Vimos para aqui fazendo o quê? Eu escrevi x menos y, como sendo a raiz ao quadrado. Talvez o truque maior tenha sido isso. E lembrar da expressão do produto notável, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b, né? Esse termo a menos b, ele aparece comum no outro termo e aparece no denominador. Estou apenas botando esse nesse primeiro também, para poder pôr em evidência nos dois e poder cancelar com o de baixo. É o truque que a gente está fazendo. Aqui, infelizmente, eu não poderia estar usando L'Hopital, né? Não existe L'Hopital para duas variáveis aqui, você está variando as duas, né? Você poderia estar dizendo, vamos fixar y e variar só x. Quando eu considero só variando x, você pode usar L'Hopital porque é uma função de uma variável. Mas quando você fixa y, você, em verdade, está percorrendo um caminho com y constante. O y fixo, a menos que ele seja zero, o limite, quando você faz y, o y não estaria indo para zero, né? Então, eu não posso mesmo aplicar L'Hopital nessa circunstância.
Só numa situação que eu possa estar... se você quisesse usar coordenadas polares, até poderia estar tentando na variável R, aí sim você poderia, né? Mas aí pode ser que a expressão fique complicada na hora de fazer o desenvolvimento. Limite sempre para desenvolver é você superar, você ter truques para superar determinadas expressões que têm uma aparência complicada. Isso, infelizmente, não tem uma regra que se aplique em geral, né? E outra coisa, a casca de banana às vezes serve para qualquer um, né? Não conta às vezes em que eu ou qualquer outra pessoa, por mais que experiente que seja, pega uma expressão e não consegue ver a cara de saída de princípio. Às vezes é um truquezinho sutil que, quando você vê, fica simples, né? Mas até então, você tem que estar raciocinando para tentar estar simplificando as expressões, né? Vamos ver algum outro exemplo. Eu vim mostrar para a tela e terminei vindo para cá. Na página 224, vamos começar pelo 20, depois o 30, né? Já que está redondo, né? Na página 224, 20, depois o 30. O 20 é calcular esse limite aí, quando o x tende a 4 e o y tende a 3, né? Quando ele está dizendo x diferente disso aqui, é porque para x igual, ele não estaria no domínio, ele vai estar na fronteira, né? Quando o x for quando o x fosse igual a y mais 1, ele não estaria no domínio, não poderia estar fazendo essa conta, né? Porque o denominador se anula. Eu vou estar fazendo essa aproximação, mas para valores de x e y que estejam no domínio, né? Muito bem, se você for substituir x igual a 4 e y igual a 3, aqui vai ficar 4 menos 3 dá 1, menos 1 dá 0. Estou dividindo por 0. O numerador teria que dar diferente de 0 para você dizer, o limite não existe. Mas se o denominador der 0 também, aí fica uma indeterminação. Aqui 4, raiz dá 2. Aqui o y é 3 mais 1, 4. Raiz dá 2 também. 2 menos 2 dá 0. Infelizmente ficou 0 sobre 0. Eu não tenho como resolver. Tem que partir para mais um truque de estar determinando. Eu vou escrever a expressão e depois a gente... Estou botando em caneta azul aqui só para destacar da conta da outra. Eu sei que vocês não estão vendo, mas porque eu estou querendo escrever primeiro para não estar voltando, né? Raiz de x mais raiz de y mais 1, aqui é x menos y mais 1. Muito bem, vamos para lá para a expressão, né? Eu não botei limite, vou deixar para escrever o limite depois, né? Se quiser botar... Você quer calcular o limite, né? Uma expressão que você vai colocar antes para poder estar resolvendo. O limite é x tendendo para 4 e o y tendendo para 3, né? Essa expressão que eu preciso estar colocando aqui uma anterior sempre, né? Eu vou primeiro desenvolver, depois eu faço. Vocês lembram de uma continha que é produto notável novamente. Se você calcular o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, multiplicar, aí vai ficar exatamente x, o quadrado do segundo dá menos y mais 1, né? Menos y mais 1 é menos y menos 1. Deixa eu olhar lá, que eu acho que eu já escrevi errado. É menos y menos 1. Né? Nesses erros, isso acontece, principalmente em prova, né? Que, porque acontece pelo mesmo motivo que eu estou errando aqui, é a distração, né? Mas na prova você não tem que ficar atento para não correr isso. Eu fico errando que é para vocês irem observando o quanto um erro pode ser fatal numa questão de prova, né? Muito bem, se você for repetir a expressão, eu vou repetir aquele mesmo argumento que está seguindo estrela. Eu poderia botar até, em vez de estrela agora, eu vou botar quadrado, porque a estrela foi no outro, mas não vem ao caso. Aqui eu enfatizo que isso aqui vai ser a minha estrela, daqui por diante, e posso estar fazendo sem problema. Eu vou escrever a mesma expressão, né? Raiz de x mais raiz de y mais 1. E agora vou multiplicar aqui o raiz de x, que é menos, né? Estou vendo que o meu erro com sinal é grave, né? Eu vou escrever o produto notável, agora tem que escrever mais, né? Raiz de y mais 1, né? E agora dividido por x menos y menos 1. Desculpa, esse aqui era para estar debaixo dessa parte. E essa outra aqui, tem o vezes aqui, essa outra fração aqui, eu vou escrever a outra parte, que é
o raiz de x mais raiz de y mais 1, né? Ficou meio feio aqui, seria esse termo e esse outro que eu estou escrevendo, né? Uma fração e a outra, eu terminei escrevendo muito deslocado, né? Observe que isso aqui é raiz de x, alguma coisa aqui em cima, dividido por alguma coisa que é igual aqui embaixo, vai ficar 1, né? Então a expressão continua sendo a mesma que tinha antes, né? Estava lá em cima, né? Eu não mudei nada. Agora, fazendo a conta do numerador, isso aqui vai dar igual a quê? Eu vou escrever limite. Opa, estou esquecendo de... Essa expressão é meio que corriqueira, a gente está sempre usando. Aqui vai ficar raiz de x menos raiz de y mais 1, vezes numerador, né? Raiz de x mais raiz de y mais 1, né? E embaixo ficou x menos y menos 1, vezes raiz, no denominador, raiz de x mais raiz de y mais 1. Tá certo? Observe que eu estou com aquele produto notável, A menos B vezes A mais B. Dá o quê? Dá o quadrado do primeiro, né? Dá 4. Eu terminei escrevendo aqui, para botar só estrela, né? O quadrado de raiz de x, eu já posso escrever direto. O quadrado de raiz de x é x, né? O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de y mais 1 dá y mais 1. Alguém tem que ter o cuidado, porque muitas vezes ele bota menos e coloca y mais 1, mas o mais 1 vai ter que trocar de sinal, né? Porque ele está em evidência, né? Você está subtraindo tudo. Esse é um erro que acontece muito em prova. Eu diria que é um erro de distração também, né? Você está escrevendo o quadrado primeiro, quando vai escrever o quadrado do segundo, bota o sinal só aqui e não coloca o parênteses, termina o 1 ficando com o sinal positivo. Mas, como ele está entre parênteses, o sinal do 1 é para ser negativo, né? É menos o quadrado de tudo isso aqui, menos o quadrado da raiz. O quadrado é y mais 1, você vai subtrair tudinho, né? É um erro que tem que ter cuidado, porque senão você não chega ao desenvolvimento que você quer, né? Aqui o denominador, vou reescrever novamente, x menos y menos 1, que esse termo aqui vai cancelar com o de cima, né? Que é x menos y menos 1 também, por isso que eu posso cancelar com tudinho, né? E vai aparecer agora no denominador tudo isso que está faltando, raiz de x mais raiz de y mais 1, né? Está ficando meio apertadinho, infelizmente isso acontece no quadro e aqui também, né? Bem que eu posso botar uma folha de papel para remendar e vamos continuar aqui que a gente escreve. O estrela é x tendo para 4 e o y tendo para 3, né? Agora eu vou escrever só a expressão que ficou no denominador, porque o numerador cancelou com essa expressão do denominador, né? O numerador cancelou com a expressão que aparece aqui no denominador. Eu quero apontar na tela agora. Na tela vocês não veem, né? Raiz de x mais raiz de y mais 1. Foi só o que sobrou no denominador. Não está nem de parênteses, mas já que eu botei, deixa o parênteses, não vai reclamar não, né? Quanto é que dá isso? O numerador é 1, continua sendo 1 mesmo. Raiz de x, o x está tendendo para 4, né? Raiz de 4 é 2, né? Mais o y está tendendo para 3, 3 mais 1, 4, raiz de 4 que é 2, né? Vai ficar igual a 1 sobre 4. Eu tenho a impressão que essa questão eu já botei em alguma prova, eu já vi ela em alguma prova. A prova, geralmente, a gente pega questões do livro mesmo. Tem muita prova que a gente pega por questões do livro. Eu posso até abrir uma prova logo mais aqui, só para a gente tá resolvendo para vocês verem. Vamos fazer isso com alguma das provas, só para vocês terem ideia como que é as provas. Eu falei do 20, mas deixa eu vir pegar uma prova aqui. Para falar a verdade, estou devendo botar as provas lá no site. Esse final de semana, se Deus quiser, a gente paga essa conta, né? Uma prova aplicada no período 2018.2. Agora a gente nem prova chegou a fazer, né? Vou pegar isso aqui que eu não gosto desse lado. Está dando para ver ou aumenta mais? Deixa eu aumentar mais. Agora está melhor, né? Questão 1.
Encontra as direções em que... Isso é prova de quê mesmo? O diferencial integral 3. Enquanto as direções em que a função é porque não chegou a ser contemplada, as direções em que a função tem maior taxa de crescimento ou decrescimento. Essa prova não contemplou nenhum dos conteúdos que a gente abordou até agora, né? É porque, em verdade, esse curso só começa quando a gente começa a falar do limite, né, que é o que a gente começou hoje. A parte de limite, como geralmente nessa prova, não foi contemplada nenhuma questão, né? Nós colocamos 5 questões de conteúdos que estão relacionados com as aplicações que vêm depois. Esse foi um período que a gente só fez 2 provas. Quando a gente faz mais provas, deixa eu ver um período anterior, e aí fica mais fácil de ser contemplado. Deixa eu ver se nesse aqui a gente fez esse formato. Se foram 3 provas, 18.1, primeira prova, segunda prova, acho que foram só 2 também, né? Deixa eu ver se teve alguma coisa. Talvez na reposição tenha, né? Questão de limite. Se não tiver, vamos para os períodos mais atrás. Quanto às direções, eu abri a prova ou não abri? Parece ser a mesma. Deixei para período mais atrás, que acho que foi uma época que eu fiz com a Alcione estava tendo problema de saúde, a gente fez menos provas, né? Na primeira prova, vamos para aqui. As provas de reposições, que geralmente as de reposições a gente faz mais difícil, né? Que é para ninguém deixar para reposição. Isso que eu estou falando é brincadeira, viu? Mas tem gente que gosta de fazer isso. Eu não sou usuário dessa prática, que eu acho que quem faz da reposição tem que ter o mesmo padrão de prova. Né? Está aqui uma questão. Né? Caracterize o domínio dessa função e represente-o geometricamente. Determine também a fronteira do domínio e observe 3 propriedades topológicas que são satisfeitas. Bom, tem a ver com os assuntos da unidade anterior. Posso até resolver depois, mas como a gente quer resolver mais limites, vamos deixar para fazer essa parte depois, né? Aqui represente geometricamente 3 curvas de nível. Isso aqui dá para fazer rapidinho no GeoGebra, né? Inclusive, vamos lá no GeoGebra para resolver isso bem rapidinho. No GeoGebra, como é que a gente faria? Acho que eu até abri o GeoGebra aqui, abri, né? A expressão aqui era uma questão que eu estava montando. Quem é o domínio da função? Às vezes eu escrevo domínio simplesmente botando assim, né? Eu vou botar underline para escrever que é o domínio da função f, 2 pontos. Aí vou botar a expressão, vamos botar a primeira restrição que o domínio tem que satisfazer, né? Qual a restrição que você tem aqui nessa equação para calcular os valores de x e y? Né? A raiz, né? Eu não posso calcular a raiz de número negativo. Então, essa expressão aqui tem que ser positiva. 9 menos x2 menos y2. Vou botar aqui 9 menos x, acento circunflexo 2, agora menos y ao quadrado, né? Circunflexo 2 novamente. Essa equação tem que ser maior ou igual, depois bota o sinal da igualdade, a 0, né? Pronto. É o círculo de raio 3, né? Se você for pegar o x ao quadrado, passar para o outro lado da igualdade, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Para poder calcular a raiz, ela é apenas possível dentro dessa região. Né? Tem mais restrições? Se tiver mais restrições, você tem que inserir aqui. Infelizmente, a expressão que eu tenho que do i, que é a outra restrição que eu tenho que fazer, eu vou ver se eu pego num ambiente aqui, porque o i lógico que a gente vai fazer usa esse símbolo aqui, né? Eu vou copiar ele só para estar colando lá, né? Tem que dar um jeito no seu teclado de arrumar. Na opção de álgebra, aparece um tecladozinho aqui do lado, que você clica e
Então, você clica em qualquer canto e escreve, né? Cadê a minha restrição? Eu vou ter que abrir o ambiente de aula, porque quando eu saí, ele foi embora. Exibir, ver. Aí eu vou botar o ambiente de álgebra. Pronto, no ambiente de álgebra sai a expressão que eu estava escrevendo, que ela foi embora antes de eu ter escrito ela totalmente. Ela só botou essa restrição, né? Deixa eu eliminar isso aqui. Pronto, eu estou querendo escrever aqui, né? Toda vez que você vai editar, olha que no canto esquerdo inferior aparece um tecladozinho. É o que eu estava falando. Isso só acontece no ambiente de álgebra, né? Eu coloquei aqui a equação. Na verdade, nem precisa de eu estar colocando entre parênteses, eu coloco só para enfatizar que eu vou colocar mais restrições, né? Agora eu vou colocar aquele símbolo. Qual é a outra restrição que existia? Era dividir por x2 mais y2. A divisão não pode ser zero, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu tenho que escrever o símbolo diferente, que eu acho que não tem aqui. Outra forma de escrever diferente é botar maior e menor, né? Aí aparece como sendo diferente. Mas eu acho que aqui tem maior e menor, né? No teclado tem também. Mas se escrever o diferente, ele também aceita. Onde é que está o diferente? Bom, eu não estou vendo, ele... Ah, tem aqui, né? Diferente de zero, né? Porque eu não posso dividir por zero, né? As duas restrições são essas, né? Do meu domínio. Está caracterizado o domínio, né? Foi o que aconteceu aí. Talvez ele não aceitou, foi esse diferente de zero aqui na hora de escrever, né? x2 mais y2 diferente de zero. Eu não escreveu o diferente de zero, porque vou botar maior e menor, né? Menor e maior, para ver se ele aceita. Ele já bota como sendo diferente. Eu não entendi porque... Bom, GeoGebra de vez em quando tem umas coisas que... O quadrado do cara tem utilizado. Ele não representou geometricamente. Ele não está interpretando. Vai ver que ele não aceita esse tipo de relação diferente. Ele talvez aceita assim, né? Maior do que zero, eu vou botar o i novamente e menor do que zero, né? Não, menor do que zero. Ah, porque isso aqui nunca é menor ou igual que zero. Maior. Quando eu boto maior já está explícito, que ele não pode ser zero, né? Ver se ele aceita com maior. Aceitou. É claro que isso aqui nunca vai poder ser negativo, porque eu estou somando dois positivos. De fato, ele pegou todo o domínio e tirou só um ponto, 0,0, né? Que ele destacou aqui um ponto, fazendo um buraco nele, né? Está aí o meu domínio representado, né? Você pode usar o GeoGebra para resolver questões, simplesmente observando quais são as restrições e escrevendo do jeito que eu fiz lá, né? E vocês, principalmente, que vão estar fazendo a prova de frente no computador, aí é que pode e deve usar o GeoGebra. Não pode usar ele para se comunicar, viu? Muito bem. O domínio foi identificado, quero que pedia mais, determine também a fronteira do domínio. A fronteira, você olhando para ele, são todos os pontos que estão encostados. Como eu tenho observado sempre, a fronteira são nos pontos onde acontece a desigualdade e você obtém a igualdade, né? Quando você obtém a igualdade, substituindo aqui pela desigualdade, dá exatamente os pontos do círculo, né? A fronteira é o círculo, a outra inequação é no ponto, né? Se você pode a igualdade, dá exatamente o ponto. O ponto também é ponto de fronteira. Por que é ponto de fronteira? Todo disco que você colocar centrado nele vai conter pontos da região e vai conter pontos que não estão na região, que é o próprio centro. O centro não está na região, né?
A região tem um buracozinho no meio, né? Então, a fronteira é toda essa parte externa, mais esse ponto aqui, né? Vamos lá, fazer os exercícios que a gente tem colocado. Essa região é fechada? Quem responde aí? Deixa eu ver se tem gente na sala, que às vezes quando eu fico meio silencioso, parece que eu estou falando sozinho, né? Vocês arriscariam dizer se essa região é fechada ou aberta? Ou nenhuma das duas? Eu acho que é fechada. Ela, para ser fechada, ela teria que conter toda a fronteira. É essa a definição de fechada, né? Ela contém essa fronteira, essa parte da fronteira toda, mas a fronteira não é só isso, né? A fronteira é essa parte, mais um ponto. O ponto também satisfaz a igualdade nessa relação, né? O ponto não está no conjunto, né? Portanto, o conjunto não contém toda a fronteira, só contém esse lado, né? Eu diria uma linguagem que às vezes os estudantes querem usar, e muito embora não exista na caracterização topológica. Ele é fechado nessa parte, mas ele não é fechado aqui, né? Então, o conjunto deixou de ser fechado, ele não é fechado, né? Ele, para ser aberto, ele teria que não conter nenhum ponto da fronteira, ele está contendo essas partes do ponto todinho, né? Então, o conjunto nem é fechado e nem é aberto. Nenhum dos dois é satisfeito, né? Porque ele contém pontos de fronteira, mas não contém todos os pontos de fronteira, por isso que ele deixou de ser fechado, né? Aí a outra pergunta, ele é limitado? É limitado porque você consegue enxergar ele todinho, eu estou vendo aqui ele todinho, né? Menos que... Limitado é quando ele está dentro de um disco, se você for imaginar esse próprio disco, ele já está todo dentro dele, né? Se quiser botar um disco um pouquinho maior, já vai conter ele, né? Portanto, ele é limitado, né? E o outro questionamento que a gente definiu de propriedades topológicas seria ser compacto. Ele é compacto quando ele é limitado, no caso é, e fechado, no caso não é. Como ele não é uma das sentenças, então ele deixa de ser compacto. Esse conjunto não é compacto. Também seria propriedades topológicas que está sendo pedido para enumerar aqui, né? Aqui já pede para representar 3 curvas de níveis para esse conjunto, né? Representar 3 curvas de nível é igualar isso aqui a um determinado valor, podia ser, por exemplo, 0. Você, quando iguala ao nível 0, o nível 0 é a curva que está na fronteira aqui, dá o ciclo de Raul 3. Esse ciclo de Raul 3 é o nível 0, né? Se você quiser escrever alguma outra curva de nível, vamos botar o nível 1. Quem é o nível 1? O nível 1, cadê a tela de álgebra? Está aqui, né? No nível 1, se você quiser estar representando ali mesmo, você bota o n underline 1 igual ou 2 pontos. Agora escreve a equação do nível 1. A equação é a da função, né? 9 menos x2 axis circunflexo ao quadrado menos y2, né? Igual a 1, né? Estou escrevendo, querendo escrever o nível 1. Está aí o ciclo nível 1. Raio um pouquinho menor do que 3, né? Está aí o nível 1, né? Quer escrever algum outro nível? O nível 0 é a própria extremidade lá, escrevi o nível 1. Vamos botar o nível 4, quem seria o nível 4? Só para ser um pouquinho mais alto. Vamos botar... Você pode botar qualquer letra aqui para escrever, para escrever a palavra nível mesmo. Estou botando dessa forma para usar a notação, né? A função é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Vocês estão vendo quando eu digito aí o que está saindo ou está muito pequeno? Dá para ver, dá para ver. Dá para ver. Como o nível é 4, tem que igualar a 4, né? Pronto. Nível 4 é um círculo de raio um pouquinho maior do que 2, né? Entre 2 e 3, né? Quem é esse valor, só resolvendo na expressão diretamente. Passa x para o lado de lá, 9 subtrai 4, ali, em verdade, é raiz de 5, né? Que é 2, alguma coisa, né? Bom, para resolver essas questões seria isso. Essa daqui pede para justificar se a função é contínua, determinando os seus pontos de continuidade. Essa função aqui, ela é contínua. Observe que quando eu faço a afirmação, a função é contínua, significa ser contínua em todos os pontos do domínio. A primeira pergunta que a gente faz quando dá um exemplo de uma função é perguntar quem é o domínio dessa função. Eu poderia dizer que o domínio dessa função é todo plano?
Vamos lá. Não. Raiz cúbica. Oi? Desculpa, eu não ouvi. Você falou, estava falando na hora. Eu só falei que não. Que não é todo plano. Vamos verificar se é todo plano. Tem alguma restrição para eu calcular a raiz cúbica de algum número? Aqui tem 8, o número está sendo 8, mais alguma coisa. Tem um valor que essa expressão pode assumir, onde não seja possível calcular a raiz cúbica. A raiz cúbica eu posso calcular para qualquer número, ou existe alguma restrição na hora de calcular a raiz cúbica? A raiz quadrada a gente sabe que tem restrição, tem que ser um número positivo. E a raiz cúbica, eu posso calcular a raiz cúbica de um número negativo? Eu posso calcular a raiz cúbica de menos 1? Não. Posso, né? Pode, professor. A raiz cúbica de menos 1 é um número que é elevado ao cubo, dá menos 1, né? E quem é a raiz cúbica de menos 1 é menos 1, né? Eu posso calcular a raiz cúbica do número negativo. Quando for número negativo, o resultado vai dar negativo, né? E dá negativo a raiz cúbica de um número como se fosse positivo, né? Não existe restrição para calcular a raiz cúbica do número negativo, porque negativo vezes negativo dá positivo, e vezes negativo dá negativo novamente, né? Então, não tem problema de eu calcular a raiz cúbica do número negativo. A raiz cúbica do número negativo dá um número negativo. A raiz, eu só não posso calcular para números negativos quando eu tiver com raiz de potência par. Raiz de um número par eu não posso, porque na hora que você elevar um número par, aquela potência par, vai ficar positivo. Você está multiplicando pelo número par de vezes, menos com menos dá mais, aí não poderia dar negativo nunca. Né? Mas se isso aqui for um número ímpar, não existe restrição na hora de calcular a raiz. Né? Portanto, não existe restrição para eu calcular esse valor. Né? A raiz cúbica é uma função contínua, a gente aprendeu lá de cálculo. Calcular o limite aqui é você botar o limite para dentro da expressão. Essa função, só vou ter problema de calcular, já que esse valor aqui pode ser um número qualquer, nesse quociente. Se esse quociente tiver problema de calcular para algum valor, vai ser nesses valores onde eu vou calcular. Isso aqui é uma função racional, um polinômio e um polinômio. Né? Eu só vou ter problema de calcular se o denominador se anular. Qual é o único valor que esse denominador vai se anular? Quando x e y for zero, né? Porque com qualquer valor de x e y diferente de zero, isso aqui vai dar positivo. Portanto, não se anula. Né? Então, o único valor para o qual essa expressão não faz sentido é quando o x for zero e o y for zero. Mas eu estou dizendo que para valores de x e y diferentes de zero, eu calculo por essa expressão. Então, o domínio dessa expressão aqui está sendo todos os pontos do plano, com exceção da origem. Né? E agora eu estou pegando na minha função, estou acrescentando a origem como sendo parte do domínio, aonde nessa parte eu defino a função por essa outra regra. Né? A minha função vale essa expressão para valores de x e y diferente de 0, 0, e para o ponto 0, 0 ela é dada por essa expressão. O domínio da minha função está sendo todo plano. O domínio dessa função não tem restrição. Né? Aqui em cima tem restrição, que é o ponto 0, 0. Mas a minha função eu estou estendendo a regra para que no ponto 0, 0 o f de 0, 0 seja igual a 2. Né? Aí a minha função é contínua, eu sei que ela é contínua em todos os pontos diferentes de 0, 0, porque o limite aqui entra para dentro da expressão, o limite do quociente é o quociente do limite. Quando o denominador não for 0, 0, eu calculo simplesmente substituindo, não tenho dificuldade para calcular. Resta saber quem é o limite quando eu aproximo de 0. Né? Essa função, para ser contínua em todo o plano, você tem que resolver. Deixa eu pegar a expressão aqui, vou escrever no papel para mostrar para vocês. Lembrar que o f, deixa eu escrever aqui, f de xy, só para poder não voltar, é igual a raiz cúbica, né? De 8, isso para x, y diferente de 0, mais x ao quadrado, menos 3xy,
dividido por x2 mais y2, né? Deixa eu voltar para o papel para poder a gente trabalhar nessa questão, né? Acho que é aqui, né? A minha função é contínua em todo ponto diferente de zero, eu quero checar agora se é contínua no 0, 0. Ela só vai ser contínua em todo domínio, aqui eu só estou especificando quem é a função, porque eu vou fazer conta embaixo. A minha função, está faltando eu checar se ela é contínua nesse ponto, no 0, 0. Ela só será contínua se isso aqui for satisfeito. Esse limite aqui dessa função, quando eu estou aproximando, o x é diferente de 0 e o y é diferente de 0. O f de x, y é dado por essa regra aqui, né? Vou botar o y aqui, né? Eu quero saber se isso aqui vai dar igual a 2. Tenho que fazer essa conta aqui desse limite, né? Quem é esse limite? Quando x tende a 0 e o y tende a 0. Eu vou usar aquele artifíciozinho de estrela ou quadradinho só para escrever menos, né? Vai ficar limite quando x tende a 0 e o y tende a 0. Quem é o teu f de xy? O f de xy, se fosse 0, 0, seria 2, 2. Mas como eu estou calculando limite, o limite eu estou me aproximando. Tem que ser pontos diferentes do 0, 0. Para pontos diferentes do 0, 0, tua regra diz que é dado por essa expressão, né? Você quer calcular esse limite aqui, raiz cúbica de 8 mais a outra dá o quociente de x ao quadrado menos 3xy, né? Dividido por x2 mais y2, né? A função raiz cúbica é uma função contínua, posso passar o limite para dentro, né? Isso vai ficar raiz cúbica do limite, eu vou botar a estrela aqui, significa x tender para y e outro tender para y, de 8 mais, repito, a expressãozinha aqui do quociente, x ao quadrado menos 3xy, né? Dividido por x2 mais y2, né? Repetindo a conta aqui. Deixa eu ver se vocês enxergam, né? Da limite, vou botar aqui, coisa de preguiçoso, né? Raiz cúbica. A propriedade do limite diz que o limite da soma é a soma do limite. O limite da constante é a constante mesmo, né? Mas esse outro limite aqui, né? Desculpa, eu botei limite aqui, tem limite aqui não. O limite entrou já, né? O limite fica só dentro. Estou escrevendo duas vezes. O limite da soma, aqui eu já calculei, a soma da constante continua dando 8, ficou o limite dessa outra expressão, né? Que é x ao cubo, né? Desculpe, x ao quadrado. Tem que ficar atento, porque eu já erro nessas. Já estou trocando menos por mais, né? Parece que é uma coisa meio de... Só Freud explica, né? 3xy. Mas eu estou cometendo esses erros que é para vocês ficarem atentos, que é muito comum vocês cometerem também. Talvez isso é uma falha do ser humano mesmo. Que a gente distrai besteirinha, já erra, né? Então, ficar atento para não distrair, né? Então, esse limite, para poder eu concluir nossa conta, falta calcular esse valor aqui, né? Vamos calcular aqui de fora, para continuar e ver quanto é que dá. Eu vou calcular aqui fora esse limite, né? Quando x tende a 0, desculpa, estou escrevendo, não está saindo. Eu estou escrevendo aqui fora só essa parte desse limite aqui que está faltando para poder eu resolver minha conta, né? O limite quando x tende a 0 e y tende a 0, de x2 menos 3xy sobre x2 mais y2, né? Observe que o limite dá do tipo 0 sobre 0. Se o limite não existir, acabou. Minha função não é contínua, porque isso aqui não pode dar igual a isso, porque esse lado esquerdo, se o limite à esquerda não existir, a função não vai ser contínua, porque eu não posso obter isso aqui igual a isso, uma vez que isso aqui não vai estar existindo, né? Se ela existir e der um valor diferente de 2, ela também não vai ser contínua. Para ser contínua, o limite tem que existir e tem que ser igual ao valor da função do ponto, que a gente atribuiu lá na nossa definição como sendo 2, né? Aí, vamos raciocinar, o limite só vai existir se esse limite aqui existir, e vamos ver quanto é que dá para substituir lá, né? Esse limite você pode estar resolvendo, sempre que existir alguma coisa, x2 mais y2, isso em coordenadas polares é r ao quadrado, né?
você pode estar usando coordenadas polares, que é um bom artifício para poder estar fazendo substituição. Isso é R cosseno de θ, né? Nas coordenadas polares. Na verdade, ficaria x0, o x0 é 0, mais isso aqui. O y0 é 0, mais R seno de θ. Né? Você vai substituir agora um limite do cálculo 1, que está substituindo só na variável R. Pode usar até o L'Hopital agora, né? Em cima ficou R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, que é o x ao quadrado, né? Menos 3, R cosseno de θ, vezes R seno de θ, que é do y, né? R seno de θ. Dividido, denominador, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso escrever assim, mas na verdade já poderia escrever direto, né? Botando em evidência o R ao quadrado, ficaria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Estou escrevendo só para ser mais detalhista com vocês, né? Agora vamos para a próxima etapa, daria igual limite, quando o R tende a 0. A minha expressão em cima, eu vou colocar o R ao quadrado em evidência. Quando eu trocar de sinal, vocês puxam minha orelha, né? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ, e esse R ao quadrado com esse R daqui, eu ponho em evidência aqui, aqui ficou 3 cosseno de θ vezes o seno de θ. Aqui embaixo ficou simplesmente R ao quadrado, né? Porque o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, quando eu ponho em evidência, dá 1. Né? Esse valor, cosseno R com R, observe que o limite, quando o R tende para 0, de uma expressão que não depende de R, que ficou quem? Cosseno ao quadrado de θ, menos 3 cosseno de θ, seno de θ. Esse valor aqui depende do valor de θ que você considera. Se você considera θ igual a 90 graus, vai dar 0, né? Se considerar θ igual a 0, vai dar 0 também. Basta considerar θ igual a 45 graus, né? Daria 1,5, aqui dá diferente de 1,5, daria diferente de 0. Né? Como a tua expressão ficou dependendo de θ, o teu limite não está sendo o mesmo número para todos os valores, né? Não existe esse limite que a gente estava querendo resolver aqui, né? Que é esse limite aqui, provou que não existe. Quando x tende a 0 e y tende a 0, do x ao quadrado menos 3xy, dividido por x2 mais y2. Né? Como esse limite não existe, essa conta aqui não pode ser concluída, porque esse limite não existe. Ou seja, esse limite da função que eu estou trabalhando no início também não vai existir. Como esse limite nem existe, ele não vai poder dar esse valor. Né? A minha função não é contínua na origem. É a sua conclusão para essa questão. Né? Para essa função ser contínua, essa parte de cima teria que ter o limite quando x se aproxima desse ponto que está calculando no ponto 0, 0, e o limite teria que ser 2. Isso não está sendo satisfeito. Alguma pergunta? Essa questão é um pouquinho chata porque envolve duas coisas ao mesmo tempo. É o cálculo do limite e o cálculo e você ter em mente a definição de continuidade de uma função, né? Tá certo? Alguém está fazendo alguns questionamentos aqui, que eu não sei o que é. Pois não, pode falar. Então, no caso daquela função, seria contínua se não houvesse a segunda restrição, né? Lá, no caso, a origem, quando a função for na... Se não houvesse a segunda, ela seria contínua em todo o domínio. Né? Aí o domínio seria tudo menos o ponto 0, 0. O problema é que essa função, eu estou querendo aumentar quem é o domínio colocando esse ponto. Quando eu quero colocar, você tem que colocar, para poder ficar de uma forma contínua, tem que colocar como sendo esse limite e o limite existindo. O limite não está existindo. Essa função, se fosse só essa regra aqui, ela seria contínua no domínio dela, né? Porque o domínio não entraria à origem. Né? Ela seria contínua, sua resposta está correta. Okay. Tá certo? Ela deixou de ser contínua porque eu quis ampliar o domínio. Na forma de eu ampliar, não existe meios de eu definir o valor na origem de forma que ela fique contínua. Porque esse limite aqui não está existindo quando eu me aproximo da origem. Tá certo? Tá certo. Obrigado.
Ou seja, ele tem um buraco no domínio lá e a função, quando se aproxima daquele buraco, ele não tem um comportamento regular. Pode ser que seja um rasgo ou um comportamento como a função seno de 1 sobre x, que fica oscilando. Pode ser que o gráfico fique oscilando nas proximidades da origem. Ele pode até tentar escrever essa expressão lá no GeoGebra só para ver mais ou menos como é que se comporta. Vamos escrever, não custa nada. Sempre é bom, por curiosidade, você estar fazendo esse tipo de escrita só para poder analisar. A gente traçar gráfico, claro que é chato. Teria que fazer em 3 dimensões, né? 3 dimensões está aqui. Deixa eu apagar esse gráfico do plano, só para poder a expressão ficar melhor. Eu vou apagar a representação desse domínio também, dessas curvas de nível, só para não sobrecarregar. Estou querendo escrever o gráfico da função. O gráfico da função é f de x, y. Isso aqui nem precisava botar, que ele já coloca automaticamente. Igual, raiz cuba, né? SQRT. SQRT, acho que tem que botar uma chave, se não me engano, uma chave não. Deixa eu vir com o meu teclado aqui, que fica melhor de escrever, porque está usando assim. Eu não estou lembrando nem como é que se escreve. É um SQRT aí entre chaves aqui, acho que ele tem as expressões das funções diretamente, né? Tem, não estou vendo não, raiz cúbica. Está aqui, né? Vou botar a expressão da raiz, aí eu boto raiz cúbica. E agora a expressão que tinha lá na minha função, que é 8, né? Mais, está botando o plano x, raiz cúbica de 8, que é 2, né? Mas aqui é x ao quadrado. X ao quadrado, vou botar assim para escrever o parênteses. X elevado ao quadrado, né? X ao quadrado menos 3xy dividido por quanto? Por x2 mais y2, né? Y. A expressão é essa aí, né? Gráficozinho meio esquisito. Se você for olhar o comportamento, não sei nem se dá para poder a gente destacar, né? Na origem, talvez eu tenha que diminuir mais o gráfico aqui. Às vezes fica meio chato de ver, né? Estamos oferecendo passagem aqui. Na hora que a gente pode viajar, ninguém oferece, né? Um domínio que não existe. Se você for comportar direitinho, aqui tá chato, porque o ângulo, acho que para poder ver direito aqui, só se for um óculos 3D mesmo, né? Pode ser que deixa eu botar para ele ficar girando, talvez vocês consigam ver melhor se ficar girando, né? Não sei se consegue ver melhor, não. Tá meio esquisito, não dá para ver não. Tem hora que os detalhes não são muito bons para poder ver, porque, na verdade, ela tem apenas pequenas deformações na origem. Quando tem para infinito, você pode até analisar por aqui. Quando tem para infinito, isso aqui praticamente vai ficar 1. Raiz de... Vai ficar 1, não. Fica quem? Vai depender para que lado ele tem. Parecendo com 1, mas não é não. Sei que fica basicamente a raiz constante de negócio que é 2. Isso aqui está se deformando nas proximidades de 2. Né? Quando x cresce indefinidamente, vai ficar infinito sobre infinito, que é 1, né? E aqui, se for crescer em y, vai ficar 0, né? É por isso que tem que entender a amostragem nas proximidades da origem. Esse fator não complica muito, não. Não vamos analisar muito essa parte, não. Eu sei que fazer esse tipo de análise, ela é chata, né? É chata. E por mais que você tenha domínio de cálculo 1, 2 e 3, às vezes fica difícil de você tirar a conclusão. Né?
Muito bem, vamos para mais questões. Você tem dúvidas aí? A gente estava fazendo uma varredura da prova, não sei nem se eu cheguei ao final. Né? Aqui era calcular limites, né? Nessa expressão aqui, você tem ideia de como resolver esse limite? Esse aqui, inclusive, ó, o que eu disse que já tinha caído em prova, foi aquele que nós resolvemos há pouco, né? A mesma do livro, raiz de x menos raiz de y mais 1, né? Dividido por x menos y mais 1. E a ideia para resolver é multiplicar pelos produtos notáveis, né? Raiz de x mais raiz disso. Lembrar que quando você faz o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, o menos tem que botar entre parênteses, porque entra o y mais 1 todinho, né? Aí vai sair esse termo aqui que cancela. Foi literalmente aquela questão que nós acabamos de resolver. Teria essa daqui. Vocês teriam ideia de como fazer essa questão aí? Eu posso botar vocês para trabalhar e daqui a pouco vocês me dizem a resposta, se tem ou não, ou o que é que vocês acham? Querem fazer esse teste? Quando x tende a zero e y tende a zero, né? A ideia é tirar dúvida, falar de questões num contexto que estou querendo ir para a minha tela, essa aqui, né? Essa é a minha função. Vocês arriscaria dar um chute se esse limite existe ou não existe? Se fosse tentar usar coordenadas polares, talvez seja uma ideia que sempre a gente pode tentar atacar. Vamos tentar usar coordenadas polares. Vou substituir x por 2, vai ficar r ao cubo cosseno ao cubo de θ, né? Vezes o y, que é o r seno de θ, né? Substituir por coordenadas polares sempre para fazer isso. Embaixo ficaria r à sexta, cosseno à sexta de x, né? Mais o y ao quadrado vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí é aquilo que eu falei, você pode sair usando no hospital quando você faz isso. Em cima, quando você fizer r tendendo para zero, vai dar 0 sobre 0, né? Aqui embaixo vai ficar 2r à quarta, em verdade. Não é R6 cosseno de 6 de θ, não? Você colocou x. Eu errei, foi? O senhor colocou x só. Era θ. Aí onde R6 vezes cosseno, sexta de x. Desculpa, aqui, né? Tá certo, muito bem, valeu. Aqueles erros que sabem explicar porque o cara. Fique atento para não cometer esses erros, né? Porque, tudo bem, uma questão objetiva, você vai ter que atribuir um valor, talvez um erro não fosse pesar tanto, mas quando a gente está fazendo uma prova subjetiva, alguém vai acompanhar, fica sem entender sua desenvoltura no meio do caminho, né? Aí tudo bem, ficou 2r à quarta, aí eu vou derivar em relação a r, né? Quando eu estou tendendo para r, o fator que eu estou considerando agora é como se fosse uma função dependendo só de r. Derivando em relação a r, o 2r à quarta vai ficar 4 vezes 2, 8r à terceira, né? Estou derivando a expressão em cima em relação a r. O cosseno era constante, quando eu derivo, não altera, continua repetindo o valor, né? A derivada da constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, né? Aqui derivando em relação a r, daria 6r à quinta, cosseno à sexta de θ, né? Mais 2r seno ao quadrado, né? Ainda está 0 sobre 0, né? Aplica o L'Hopital novamente. Limite quando o R tem derivando em relação a R, vai ficar 3 vezes 8, 24, R ao quadrado. Eu poderia ter simplificado logo uma parte do R de cima por de baixo, nessa expressão, para poder a derivada ser mais rápida. Oi. O R de cima fica 8R ao quadrado, não? Você colocou 8R ao cubo. Mas não tem um R aqui também? Tem um R que, na verdade, ficou 4, porque ficou 8, porque potência 4, diminui 1, por isso ficou 3, né? Tem um R daqui, mais um R de cá, que ficou 4, né?
Às vezes é bom escrever logo a simplificação para derivar depois, para evitar de não ocorrer esses enganos, né? Que às vezes acontece mesmo, né? Mas no caso seria ao cubo mesmo, né? Aí derivando novamente, 3 vezes 8, 24, né? R ao quadrado agora, cosseno ao cubo, seno de θ. Aqui derivando em relação a R, esse termo dá 30 R à quarta, cosseno a sexta de θ, mais, derivando aqui, dá 2 seno ao quadrado de θ, né? Aí você vai fazer o limite quando o R tende a zero agora, isso aqui vai ficar, o numerador em cima se anula, dá zero, e embaixo não necessariamente se anula, porque ficaria 2 seno ao quadrado de θ, né? Esse argumento só é verdade se o θ for, se o seno de θ for diferente de zero, né? Se o seno de θ for igual a zero, você não pode dizer, porque isso aqui daria indeterminação, zero sobre zero, né? Tá certo? Se o seno de θ fosse zero, você pode até fazer um argumento. Se o seno de θ for diferente de zero, isso aqui dá zero. Se o seno de θ fosse zero, aí iria ficar zero sobre zero de novo. Você não poderia nem estar concluindo. É um argumento que trava. Não dá para você concluir, porque você chega a indeterminações, né? E se você fosse considerando o seno de zero sobre zero, para poder estar derivando no R, mas aqui, como eu estou multiplicando por seno de θ também, já daria zero, né? Eu não poderia estar continuando nossa conta, né? O argumento fica inconclusivo porque eu não posso concluir que isso é igual a isso. Eu só posso concluir se o seno de θ for diferente de zero. Eu poderia ter o seno de θ igual a zero, né? Se o seno de θ for zero, ficaria dependendo dessa expressão de que eu estava avaliando. Esse é um tipo de questão que, às vezes, você pode estar resolvendo por regra dos dois caminhos, né? Se você for usar, por exemplo, o caminho limite quando x tende a zero, e vamos fazer o y igual a zero, da minha função, eu estou escrevendo e não estou... Lembrando que a minha função é 2x ao cubo, y, e aqui fica x à sexta, mais y ao quadrado. Se você fizer o limite, isso aqui você atribuir um valor a y, isso aqui dá um caminho, né? Estamos aproximando da origem pelo eixo x, né? O y é zero no eixo x, né? Isso aqui daria o quê? Daria igual ao limite, quando x tende a zero, vou substituir o y por zero, o denominador vai ficar 2x vezes zero, dá zero, né? O denominador vai ficar x à sexta, mais zero, que é zero, né? Vai ficar só isso aqui, né? O resultado deu zero, né? Se você se aproximar de zero pelo caminho eixo x, o limite vai dar zero. Existe algum outro caminho que eventualmente dá diferente de zero? A minha função já está aqui, né? Será que existe algum outro caminho que a potência já dá zero? A ideia é você atribuir potências a x de forma que a potência em cima fica a mesma de baixo, né? Se você fizer o caminho y igual a x ao cubo, será que você não obtém exatamente o que você está querendo? É um caminho que se aproxima de zero pela cúbica, né? Pela raiz, pelo gráfico da função f de x igual a x ao cubo, né? Isso se aproxima da origem. O gráfico dessa função é exatamente, ele vem assim, né? E chega aqui e foi assim, né? Esse é o gráfico da função x ao cubo, né? Ele se aproxima da origem por esse caminho. Observe que se você fizer essa substituição nessa expressão aqui em cima, vai ficar o quê? 2x ao cubo, o y é x ao cubo, né? Embaixo, x à sexta continua x à sexta, mais y é x ao cubo ao quadrado, né? Quanto é que dá isso? Dá o limite, quando x tende a zero. Aqui vai ficar x ao cubo vezes x ao cubo, manter a base e soma os expoentes. Vai ficar 2x à sexta, né? Aqui vai ficar x à sexta, potência de potência, multiplica os expoentes, né? X elevado a 3 vezes 2, 6, né? E dá igual a quanto isso? Dá igual ao limite, quando x tende a zero, em cima ficou 2x à sexta,
e embaixo 2x à sexta também, né? Corta, o limite dá igual a 1. Regra de 2 caminhos, né? Por esse caminho aqui, que é a cúbica, o limite deu 1, pelo eixo x, o limite deu 0, né? 2 caminhos diferentes, o limite deu diferente, o limite não existe. Foi o que a gente apresentou na exposição do último vídeo, né? Que é a regra dos 2 caminhos. Pela regra dos 2 caminhos, né? Você conclui que não existe esse limite aqui, né? Quando o x tende a 0 e o y tende a 0, a função dada lá, que era 2x ao cubo y, dividido por x à sexta, esse limite não existe. Você vê que nem sempre dá para a gente resolver usando mesmo o L'Hopital, né? Ou usando substituição trigonométrica. Essa é uma situação típica que às vezes você tem que concluir para os outros argumentos. Eu sei que tem situações que você tem dificuldade até de concluir em geral. Você tem que... A primeira pergunta é, o limite existe? Que truque eu vou usar para poder tentar simplificar as expressões? É verificar se você, quando dá 0 sobre 0, verificar se tem alguma coisa no numerador que cancela com o denominador. Esse tipo de artifício, ele é análogo às mesmas situações que a gente encara lá no curso de cálculo 1, né? Aí, duas expressões esquisitas, como é que eu simplifico o numerador e o denominador? É usar a nossa experiência de produtos notáveis, de divisão de polinômios, para tentar cancelar, e quando não tem jeito, tentar ver se arruma 2 caminhos distintos que o limite dê indiferente para poder você concluir. E se não, você fica tentando até ver se sai. Se não sair, é porque às vezes trava mesmo, nem sempre a gente consegue dar a resposta para tudo, né? Bom, eu confesso que eu estou ficando cansado. Antes fala, eu esqueci de trazer o copo d'água. Vamos deixar para continuar na próxima segunda-feira, né? Qualquer coisa, vocês vão passando aí as dúvidas de vocês. Lembre-se que eu tentei fazer essa aula como sendo uma aula de exercício, porque a gente está meio que devendo essas aulas de exercício mesmo, tendo em vista que no começo nós atrasamos um pouquinho. Mas essa aula é para ser de dúvida, né? É para vocês trazerem aqui dúvidas das questões que a gente deixou para vocês trabalharem e não conseguirem por qualquer motivo. De preferência até que vocês mostrem a conta que andaram fazendo e digam, professor, eu vinha, ou professor, não consegui nem dar o primeiro passo porque travou mesmo, né? Tá certo? É bom que vocês trabalhem nesses exercícios antes para poder a gente estar resolvendo só dúvidas aqui, né? Mas na próxima semana vocês já vão ter um leque de alternativas, de opções bem mais enriquecida, né? Vai ter o outro professor, mais 2 monitores, né? Teve um monitor que ficou com o exercício para terça-feira, de 12, nesse próprio canal, né? Nesse próprio ambiente que a gente está aqui, na mesma sala, né? De 12 até 1h30, né? Que ele vai ficar atendendo. E o outro monitor, eu confesso que ele passou, já mandei mensagem para ele, ele não me contactou comigo ainda. Eu nem olhei meu e-mail direito, pode ser até que ele tenha respondido hoje. Aí daqui para segunda-feira eu passo o horário dele para vocês, né? Muito bem. Algum questionamento a mais aí de a gente? Ou a gente acumulou tudo aí para... Lembre-se de assistir aos vídeos, principalmente dessa parte teórica, porque nela, além de ter a teoria, que é importante como base para o que você vai estar utilizando na hora de resolver os problemas, eu procuro muitas vezes tentar fazer um uso do GeoGebra como uma ferramenta auxiliar na hora de você responder certos questionamentos, né? E alguns exemplos que, do ponto de vista do que a gente cobra, termina sendo genérico e a ideia contempla muitas das situações que podem estar acontecendo nesses exercícios que o livro tem, né? Desculpa, Marivaldo, né? Oi, Marivaldo. O senhor vai passar alguma lista para a gente praticar ou essas questões do livro mesmo? Não, lista para estar resolvendo em casa, não. A lista que eu estou resolvendo em casa, sempre que eu termino a minha parte, cada semana a gente vai tratar de uma sessão lá do livro, né? Então, aí, geralmente, no final... praticar os exercícios do livro mesmo, né? Praticar aqueles exercícios, de preferência os que eu recomendo, né? Para poder não ficar... Porque o livro tem muitos exercícios, às vezes tem uns que abordam contextos que a gente nem cobra,
a gente nem tem abordado tanto na teoria. Aí, de preferência, aqueles que a gente tem abordado, porque já dá uma certa contemplação em todos os conteúdos. Né? Para poder estar fazendo exercício que possa estar valendo ponto, eu vou estar fazendo na segunda-feira, conforme eu observei. Digamos que eu não, mas passe aí uma hora falando... Era nem esses valendo ponto, era esses para praticar mesmo, se o senhor iria dar uma lista, ou se seria as questões do livro das sessões que a gente já está tratando nas aulas. Cada semana tem uma sessão, aí eu destaco algumas questões para vocês estar vendo. Quanto mais vocês veem, claro que acrescenta a desenvoltura de vocês e está resolvendo problemas. Se houver tempo para você resolver todos eles no livro, ótimo, né? Eu sei que não é muito normal, né? Até porque existe mais do que um livro, né? Esse livro, para falar a verdade do Thomas, eu nem acho ele a oitava maravilha do mundo em termos de didática, de abordagem. Eu até que tenho algumas críticas, dá a impressão, tem determinados tópicos que parece que ele complica tanto que faz um negócio fácil parecer ser difícil. Não sei se a intenção dele é parecer ser difícil mesmo. Um livro que eu acho a abordagem bem mais objetiva e direta é o do Leitoldo. Né? Infelizmente, a gente nunca adota esse Leitoldo por uma questão de que na biblioteca não há muito disponível, a biblioteca física. Né? No curso agora, como está sendo virtual, eu nem observei se na biblioteca virtual tem esse livro. A gente pode até estar trocando, passar por ele, pelo menos como um material complementar para a parte da abordagem dos conteúdos, para vocês estarem vendo. Né? Os exercícios, em verdade, tanto faz. Se é do Thomas ou se é de lá, os questionamentos são todos semelhantes, não existe diferença. Né? Muitas vezes, o que tem em um, tem em outro. Mas esse Thomas parece que tem sido uma referência clássica, não sei se a editora disponibiliza volume gratuitos para o professor, já recebi muitos alunos gratuitos, mas em quase todas as universidades do Brasil eles adotam esse livro. Né? E a gente vê até na internet muito material relacionado com a resposta deles. Né? É por isso que às vezes a gente termina seguindo mais por uma questão de vocês terem mais facilidade de ter contato com a abordagem que ele dá. Né? Mas, para falar a verdade, o material que eu estou encaminhando para vocês no vídeo, aquilo já é suficiente. Se você não abrir nenhum livro e assistir os vídeos direitinho, prestar atenção, e quando não entender, buscar complementar, seja nas nossas aulas de dúvidas ou na própria do pessoal de apoio, dá para você, com certeza, fazer o curso sem muito problema, né? Sem precisar desse material adicional. Volto a enfatizar que o livro sempre tem muito mais coisas do que a gente fala aqui. Isso é o que todo professor diz, e é uma verdade que é natural, né? Porque o nosso tempo é limitado. Né? Mais que a gente fale, e o livro geralmente está com muito mais coisas do que o tempo que a gente tenta falar aqui, dá para expor. Né? Por mais que a gente tente ser sucinto, mas não consegue cobrir todos os leques de enfoques que os livros abordam. Né? É por isso que uma certa leitura complementar muitas vezes amplia a sua cabeça para aprender melhor as diversas vertentes que existem em cada conteúdo. Né? Muito bem, eu estou cansado. Vamos encerrar por hoje. Bom final de semana. Obrigado. Pois tá bom, igualmente. Sexta-feira de noite, às 6 horas, a hora do cara está se aprontando para ir para as farras. Já pensou, o cara não tem nem isso para sonhar, né? Vocês que são jovens, pelo menos podem sonhar ainda. Eu não existe isso mais, não. Não existe, não. Isso não lhe pertence mais, não nos pertence mais, né? Mas, se Deus quiser, isso vai se acabar logo, né? Eu imagino que, muito embora eu sinta falta da sala de aula, porque a gente vê as pessoas, aqui a gente não vê ninguém, né? A gente, outra vez, um professor estava falando para a gente, quando dá aula é bom porque a gente vê um monte de jovens, aí se sente jovem também, né? Aqui a gente só vê a gente no espelho, né? Digo, poxa, como eu estou feio, né? Pois é isso aí. Então, obrigado. Boa noite. Valeu, professor. Igualmente. Eu não parei a gravação, desculpe aí, eu tenho que parar, e essa gravação vai ficar para o primeiro que entrou na sala. Depois você ou compartilha para mim, ou você próprio tenta colocar naquela sala, porque